Olá, povo das teclas, aqui é o professor Elvis Chaves e eu estou aqui novamente para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que mexe com muita gente que está iniciando, né? No caso, sempre ou pelas redes sociais ou aqui na escola, muita gente me pergunta, né? Professor, qual é o melhor teclado para iniciantes? Primeiro a gente precisa deixar claro o seguinte: teclado e piano são instrumentos diferentes, certo? Tanto na forma de tocar, como no próprio instrumento em si. O piano, as teclas possuem peso, né? As teclas de um teclado, elas são mais leves, e isso interfere muito na técnica. Então, antes de você fazer essa pergunta, defina bem o que você deseja aprender. Se você deseja aprender piano, você precisa comprar um piano. E sinceramente, os pianos eles não têm muita diferença no trato, no que se refere ao tipo. Você vai ter diferenças de fabricação, de fabricantes, de marcas. E hoje em dia você vai ter o piano acústico e vai ter o piano eletrônico, que é um piano digital, né? A gente não vai falar especificamente sobre os pianos, porque nós somos tecladistas, né? Porém, como tecladista, nós utilizamos muitas técnicas pianísticas, mas não somos pianistas e o nosso instrumento não é piano. Voltando a falar do teclado, se você está procurando informações sobre qual o melhor teclado para comprar, é interessante que você saiba que o teclado ele se divide, na verdade, em outras categorias, né? Existem várias categorias. Quando você entra numa loja de instrumentos musicais à procura de um teclado, você vai se deparar com alguns tipos. E são alguns tipos básicos que a gente vai falar um pouquinho. Primeiro, vamos falar sobre quais são os tipos, né? Vamos definir os tipos. Você vai ter nas lojas os arranjadores, os sintetizadores, os workstation e os controladores, certo? Vamos falar numa quinta categoria. Existe também os pianos digitais num corpo de teclado arranjador, certo? Vamos falar sobre o primeiro caso, que é o arranjador. O arranjador é o teclado que eu sugiro para os iniciantes tecladistas. Por quê? Porque ele é um instrumento que oferece muitos recursos, como timbres, né? Ele vai te oferecer o que? Mais de 200, 300, tem teclados que tem 800 timbres. Ou seja, no instrumento só você tem pianos, você vai ter flautas, você vai ter saxofone, violão, órgão, né, acordeão, entre outros. O arranjador ele é um instrumento especializado em imitação, né? Ele imita o som de outros instrumentos. Para falar a verdade, todo teclado ele é um imitador. Ele tem sons gravados de outros instrumentos e o que é que ele faz? Ele, ao acionar uma tecla, ele lança uma gravação e essa gravação é referente a um instrumento que foi gravado na memória dele. O teclado arranjador, que é o teclado que nós estamos falando no momento, ele também é equipado com recursos de autoacompanhamento, ou seja, ele tem baterias que vão te acompanhar, né? E é importante você ter acesso a esse tipo de recurso, porque hoje em dia, para você aprender a tocar um instrumento, você não consegue treinar em grupo, com um baterista, com um baixista, né, com um guitarrista, não. Você geralmente treina sozinho. E se você tiver um instrumento que possibilite um acompanhamento, um autoacompanhamento, controlado pela sua mão esquerda, né, onde a sua mão direita vai fazer o solo, a sua mão esquerda vai fazer os acordes, isso te dá muita musicalidade e é uma ótima opção para musicalização, né? Então aqui na escola mesmo eu trabalho com arranjadores, né? E os arranjadores são teclados que muito facilmente podem ser utilizados em banda, sem problema nenhum, né? Um piano da Yamaha, os pianos, né, que vêm gravados, que estão gravados na memória dos arranjadores da Yamaha, são pianos bons. E nada te impede de pegar um arranjador que você toca em casa sozinho e levar para a igreja, para a banda e usar esse instrumento, né, juntamente com a sua banda. Aqui eu tenho um 443, eu uso o PSR 650, eu já tive aqui o tão conhecido PSR 510, que foi um sucesso na época. Já trabalhei com a linha 400 inteira,
402, 402 não, 403, 413, 423, 433, 443, que é aquele, o 453 e agora o atual, que é o 463. Essa linha PSR é 400 e alguma coisa, é uma ótima linha para iniciantes. Ele não é um teclado assim tão grande, mas ele é um teclado que vem com muitos recursos que você pode utilizar, certo? Aliás, vem com todos os recursos que o iniciante precisa, certo? E você também pode usar ele na banda, na igreja, sem problema nenhum. Vai depender da forma como você utiliza o instrumento, né? Então, o Workstation, no caso aqui, ó, vamos falar sobre o Workstation agora. Esse é um 670, certo? Se você for no site da Yamaha, você vai ver que lá ele está classificado como um Workstation. O Workstation ele é um arranjador mais robusto, mais poderoso, por assim dizer. Ele é um instrumento que pode ser expandido, você pode colocar mais ritmos nele. Hoje é febre, né? Quem toca teclado, você vai nas redes sociais, existem grupos especializados em distribuir ritmos, timbres, né? Packs, que são pacotes, para você carregar num teclado como esse, né? Os outros fabricantes, como a Roland, a Korg, a Kurzweil, a Casio, cada uma tem a sua, digamos assim, a sua própria linha de arranjadores, de sintetizadores, né? E eles têm um padrão de fabricação, né, que identifica cada fabricante. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a Yamaha, certo? Mas voltando a falar sobre os Workstation, depois a gente fala sobre as fábricas, certo? Sobre as marcas. Os arranjadores da Yamaha, né, os Workstation, essa linha PSR, ela é uma linha de arranjadores, o Workstation, né, que eu indico para os iniciantes, pelo fato de elas terem essa questão dos timbres, dos acompanhamentos, né? Os ritmos são muito bem feitos, você consegue tocar casamentos, você consegue tocar eventos com os ritmos que vêm nesses teclados. Fora que eles vão te oferecer teclas leves, teclas firmes, né, instrumentos muito bem acabados, a questão da intuição. Você quando bota os olhos no painel de um instrumento Yamaha, você consegue indicar com certa facilidade, encontrar com certa facilidade, ou até compreender os recursos que ele vai te oferecer. Um Workstation como esse, ele é uma estação de trabalho, né, como o próprio nome diz, traduzido, que vai te oferecer recursos ilimitados, né, e vai depender muito da sua criatividade e muito do que você consegue mexer com o teclado, né, dos recursos, as combinações que você consegue fazer de ritmos e timbres. E ele oferece recursos de gravação, você pode gravar no pendrive, você pode ensaiar e ouvir o seu ensaio numa gravação, basta para isso ler o manual. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sintetizadores, que é um teclado muito legal, porque ele vem com timbres assim, perfeitos, né? O sintetizador, uma das características dele é a perfeição dos timbres. Os pianos, as cordas, né? Os instrumentos de sopro possuem uma clareza de timbre que é fenomenal. Mas em contrapartida, eles são instrumentos que vêm com menos recursos de autonomia, né? Então, você não vai conseguir tocar no sintetizador com ritmo, com acompanhamento, com alto acompanhamento, como você faz nos arranjadores. Existem sim alguns sintetizadores que oferecem recursos de acompanhamento, mas aí você tem que fabricar o ritmo, você tem que carregar na memória. Eu não aconselho muito para o iniciante. São teclados muito bons para estúdio, para igreja, para você tocar em grupo, pela questão da qualidade do timbre que ele tem. Né? Essa vantagem do sintetizador em cima do arranjador não é uma vantagem tão grande, sabe? Porque os arranjadores hoje em dia eles estão vindo com uma gama de timbres que não deixa a desejar. Então eu prefiro sempre os arranjadores, né? Eu como tecladista eu corro sempre para um arranjador. Eu nunca comprei um sintetizador para mim, porque sempre que eu sento na frente de um sintetizador ele não me agrada. Eu sempre que fico na frente dos arranjadores, eles me encantam, né, pelos recursos que eles oferecem. E agora vem os controladores. O controlador é um teclado que não tem timbre, praticamente só o teclado e o botão de ligar, né? Ele não tem alto-falantes, assim como o sintetizador também não tem, esqueci de dizer. A maioria dos sintetizadores, não.
Eles, pelo menos os que eu conheço, não tem alto-falante. Você tem que ligar ele num amplificador. Eis uma vantagem dos arranjadores e do workstation. A maioria deles vem com o som acoplado nele mesmo, né? Ele é autônomo, ele tem amplificação própria. Sintetizador e controlador não tem amplificação própria. Pelo menos os que eu lembro, não. São tantos, são muitas marcas, muitos modelos. Por isso que quando você for comprar, antes fale com o professor ou com alguém que conheça, tá? Não vá na onda de vendedor não, que você dança. Você acaba comprando um instrumento muito grande, muito caro, mas que não vai te servir naquele momento porque você está aprendendo. O controlador, para a gente não fugir do assunto. O teclado controlador, ele geralmente é acoplado num computador ou numa interface sampler. Esses equipamentos, eles fazem com que eles recebem um sinal, né, do controlador. Quando você toca uma tecla no controlador, esse controlador ele manda um sinal para o computador, o aplicativo vai receber esse sinal e vai associar um timbre a uma gravação. Então eu já vi muita gente dizendo assim, poxa, fulano quando toca no teclado ele toca demais. Eu não vou tirar o mérito do cara, sim, ele toca bem, mas aquele som inteiro que você está ouvindo e tal, está saindo do computador, né? O teclado não tem som nenhum, né? Ele manda só o sinal e a interface lá que vai fazer o sampler, que vai receber o sinal, é quem faz o trabalho, né? Ela sintetiza, ela aciona a gravação e manda para a caixa amplificada, manda para a mesa de som. Então, você que tem um controlador, a pessoa que trabalha com um controlador, melhor dizendo, ela está em busca de qualidade de timbre, né? Ali no computador, ele baixa na internet, ele compra, ele consegue com um amigo, ele consegue timbres perfeitos, né? Dos mais variados tipos. Então, pianos ele tem 5, 6, 7, 10, 50 pianos. Piano da marca tal, que foi fabricado no ano tal, eles fazem a gravação, né, e jogam dentro de um sampler, e esse sampler é acionado pelo controlador. Então, eu prefiro tocar com um arranjador, porque é uma parafernália tão grande não, mais fio, computador, para lá, para cá, e cada um tem sua preferência de trabalho, né? Eu prefiro trabalhar mais enxuto, né? Eu prefiro utilizar os timbres que vêm no meu próprio teclado, mas se for necessário tocar com um controlador, isso também vai depender muito da necessidade, da sua necessidade na apresentação que você vai fazer. Se você quer um timbre melhor ou um piano que não tem no sintetizador, no arranjador, então você vai partir para o sampler, né? E o sampler é feito com controlador. Mas deixa eu lhe dar uma notícia interessante. Controlador, todo teclado é. Hoje em dia, qualquer teclado que tem uma interface, né, uma entrada ou saída de USB, você pode acoplar esse teclado numa interface que vai samplear e vai funcionar igual um controlador. O som do teclado é anulado, né? E o que vai para o controlador é o que vai servir, é o que vai sair das caixas de som, certo? Então, se esse meu teclado aqui mesmo, ou aquele lá de trás, ou o Roland que está aqui atrás, se eu ligar eles numa interface que vai samplear, esses teclados também servem como controlador, certo? A gente pode falar disso mais para frente. Porém, essa tecnologia toda afeta a cabeça de algumas pessoas. Eu já vi neguinho desistindo do curso de teclado porque não consegue programar o teclado, não consegue entender como é que o teclado funciona. E cá para nós não é muito simples não, de fato é complicado. Então, por mais que os fabricantes tentem facilitar, fazer as combinações de ritmo e estilo não é algo muito fácil. Esse assunto é assunto para um outro tutorial. Mas, de fato, existe essa dificuldade. Então, por isso, que ao comprar um instrumento, como o teclado, de preferência arranjador, se você for iniciante, para os avançados eu não preciso nem estar falando, né? Porque se já é avançado, você já toca, sabe escolher. Então, te vira, balão. Tu já sabe tocar, vai atrás. Mas para quem é iniciante, é bom você pegar um conselho com a pessoa que vai te ensinar, procurar ler, procurar ver vídeos. Tem muitas pessoas que compram um teclado
gravam vídeos na internet mostrando o que é que o teclado faz. Você vai encontrar muita gente fazendo isso. Eu já tive aqui na escola mais de 30 modelos de arranjadores diferentes. Então existem muitos modelos. Não é como violão. Violão, piano, guitarra. Esses instrumentos, eles não mudam. O tempo passa e eles continuam sendo, tirando o som do mesmo jeito. Já um teclado como esse tipo de instrumento, eles mudam praticamente a cada 2, 3 anos. Eles estão sempre evoluindo, sempre trazendo recursos novos. Então, o ideal é que você procure um instrumento que caiba no seu bolso, né? Um instrumento que traga os recursos que você vai utilizar. Tome cuidado para não comprar um instrumento caro demais, R$4.000, R$3.000. Ele vai ter uma gama de recursos que você não vai utilizar, porque você está iniciando, né? Na verdade, vão te atrapalhar. Ter acesso a esses recursos é bom quando você usa. Quando você não usa, você está pagando à toa. Então é melhor você pegar um arranjador básico, né? E ir aprendendo aos poucos. Aí você vai trocando de instrumento à medida que você for aprendendo, for se desenvolvendo, né? Então, da linha Yamaha, essa linha PSR, você poderia optar por teclados arranjadores da linha 200, 300, 400, né? Esses teclados já te serviriam muito bem, sem nenhum problema. Mas vamos falar nisso em outro tutorial. O vídeo já está ficando longo. Eu acho que eu já consegui explicar algumas coisas, vocês já devem ter entendido. E no mais, pesquisem, leiam. Se tiver um teclado em casa, leia o manual. Tire suas dúvidas com alguém que toca, certo? Mexa no seu instrumento, ele não vai quebrar, ele não vai desafinar. Qualquer coisa você desliga, reinicia, ele volta ao seu estado normal. Teclado não desafina, tá? Teclado arranjador não desafina. Quem desafina é instrumento acústico. Então você pode mexer, ele não vai desprogramar, ele não vai quebrar pelo fato de você estar apertando botões e tentando programar, descobrir. Qualquer coisa que você fizer pode ser desfeita apenas desligando e reiniciando. E cada teclado no seu manual tem mostrando como é que é feito isso, certo? Então vamos encerrar esse tutorial aqui, ok? Eu espero ter esclarecido algumas coisas, né? Paz e graça e até a próxima. Vai ter o tutorial número 2, tá certo? Até mais, gente.